Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando sua vida em nome de Jesus. Quero compartilhar com você um texto sagrado nesse momento oportuno. Ele se encontra em Salmos 46, verso 10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para nós entendermos um pouco melhor o que estava acontecendo por todo o contexto desse salmo, é necessário nós nos reportarmos para 3 textos, que são livro de 2 Reis, capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 32, e também o livro do profeta Isaías, capítulo 36, que narram a história do que estava acontecendo ali, por trás de todo esse contexto aí do Salmo 46. O que estava acontecendo, irmãos, era um negócio muito interessante, um momento difícil, ali no reinado do rei Ezequias. Você conhece muito bem, o rei Ezequias foi aquele rei que proclamou toda aquela reforma. E o que estava acontecendo ali é que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, a mesma Assíria que alguns anos antes já tinha sitiado o reino do norte, ali no comando do rei Manéser V, já tinha dissipado praticamente ali o reino do norte, conhecido como o reino de Israel do mapa, e começou a sitiar um tempo depois, alguns anos depois, já no comando do rei Senaqueribe, começou a sitiar algumas cidades do reino de Judá, reino do sul. Nesse momento estava ali no comando do rei Ezequias, e começou a acabar com algumas cidades ali por volta do reino de Judá. E vendo que estava ganhando, ele começou a pegar algumas cartas, compilou, estava mandando, afrontando ali o reino de Ezequias: eu vou acabar com o teu reinado, não tem nada aí que tu possa fazer. E começou também a afrontar o grande Yahvé Deus, dizendo: vou acabar, o teu Deus no tempo dele não vai fazer nada. Irmãos, e é interessante que o rei Ezequias, ele vê essas cartas, vê essa afronta, convoca o profeta Isaías, e eles entram no templo para orar, irmãos. Se ajoelham e começam a orar ao Deus Yahvé. E Deus, irmãos, ele ouve esta oração no qual eles fizeram. Vai lá no seu arsenal, convoca um anjo e dá ordem para que ele viesse para a terra. E esse anjo, irmãos, a Bíblia diz que somente ele acabou com mais de 180 mil soldados assírios naquele momento do reino de Senaqueribe ali, daquele rei afrontoso. Isso mostra, meus queridos irmãos, para nós que Deus ainda é o mesmo, que em momentos de guerras, em momentos difíceis, Deus ainda continua sendo o mesmo. Às vezes o que muda é o meu e o seu pensamento, é a minha e a sua postura perante as situações difíceis. Mas Deus ainda continua sendo o mesmo, e diz para o meu coração e para o seu coração: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E o que nós temos feito, irmãos, perante aos momentos difíceis que nós temos enfrentado? O rei Ezequias estava passando por um momento muito difícil. O que ele fez? Orou, pedindo resposta ao Deus de Israel, e conseguiu êxito perante essa situação. E nós, o que nós temos feito? Temos tido o exemplo como o rei Ezequias, orado, colocado isso aos pés do Senhor, ou temos deixado para lá? Deus ainda é o mesmo e ainda tem o poder de responder a nossa oração, tá bom? Que Deus te abençoe. Você sabia desse contexto?